horário de verão. Estamos gravando, então, para os colegas que foram pegos de surpresa com a mudança do dia. Eu vou iniciar o seminário de hoje. O tema é... Eu não tenho certeza, se eu conseguir falar de todos os slides que eu preparei, eu não sei se isso é um sinal de que a coisa deu certo ou que deu errado, porque são muitos slides. Se eu conseguir passar por todos, significa talvez que foi rápido demais. Então, vamos ver. O tema de hoje é vingança e ressentimento. É, de certa forma, uma continuidade da discussão sobre o filme Arábia, porque a gente volta para o tema do mal-estar, que virou um tema que surgiu na... Eu acho que no último encontro ficou mais claro isso com a Arábia. A gente trouxe a questão eu trouxe a questão do desamparo, e eu situei um pouco o desamparo na situação brasileira, né, e do personagem principal, né, e como ele resgata um pouco, ele representa essa falta de horizontes políticos, assim, e também é um modo como eu leio uma certa melancolia no filme, que é a impossibilidade, aparentemente, de dar contornos para a insatisfação, né? E aí o sujeito acaba tomando uma posição que eu diria meio melancolizada, né? Mas é uma questão que a gente vai voltar em algum momento. O filme, para quem não viu, é muito interessante. Eu coloquei bem rápido, então, na semana passada, a questão do mal-estar na civilização e essa queda do pai, desse referente paterno. E aí, quando a gente pensa em referente paterno, eu quero que a gente tenha em mente, né? A cultura patriarcal, uma certa... também culturas onde vigora a religião cristã, por exemplo, essa estruturação em torno de certos valores que a gente aqui associa à questão paterna, né? E o próprio Freud, na verdade, né? O Freud vai dizer que a religião a religião é aquilo que vai dar amparo no desamparo, né? Assim, ela vai fornecer esse amparo. E eu falei um pouco disso na semana passada. Retomando aqui alguns pontos que eu acho que são interessantes desse debate, para juntar com a semana que vem. Então, o Freud tem uma teoria da cultura, né? Cultura entendida como civilização. Em alemão, o nome do ensaio é Kultur, mas Kultur em alemão significa também civilização, no sentido de cultura como o modo como se organiza a civilização ocidental e seus valores, né? É a palavra lá, cultura. E às vezes traduzem por mal-estar na civilização, às vezes mal-estar na cultura, né? Porque em alemão não tem muita diferença. O Freud, nesse texto, ele retoma o totem tabu, então é importante lembrar, né? Porque faz parte da teoria da cultura do Freud. Eles, né, os filhos, odiavam o pai, que estorvava tão energicamente sua necessidade de poder e suas pretensões sexuais, mas também o amavam e admiravam, né? Essa ambiguidade que o Freud marca no Totem Tabu. E aí o que vai acontecer, então? Os filhos se levantam, né, numa espécie de revolução, numa espécie de matar o tirano. Eis, então, que os filhos se arrependem, erigem o totem substituto do pai. Aqui eu pulei uma citação intermediária. O que o Freud vai dizer é que quando eles matam o pai, é como se não houvesse nada que amparasse o gozo, na verdade, ou a pulsão de morte, né? Isso que ele está pensando. Então, o que os filhos percebem é que o pai, por um lado, ele era autoritário, era poder demais, por outro lado, ele era necessário, né? E aí tem essa teoria do Freud que ele herdou como eu disse no encontro passado, que vem do Hobbes e vem principalmente de um autor que ele adorava, que era Schopenhauer, essa ideia de que os sujeitos são orientados por impulsos cegos, né? E que eles precisam de algo externo que faça anteparo para esse thanatos, para essa pulsão de morte. Então, o que é dito aqui, eles revogavam o ato cometido, né, o parricídio, ao declarar ilícita a ação de matar o substituto do pai.
Então, e renunciaram aos frutos desse ato ao se privarem das mulheres libertadas. Então, após a morte do pai, é preciso estabelecer um novo regulamento. Então, aquilo que vai substituir o pai se torna não excepcional, não pode ser morto. Né? O Freud chega a dizer no texto que, se eu não estiver enganado, que essa violência ameaçava se distribuir, se espalhar de forma descontrolada. Né? Então, era uma espécie de fazer um limite. E esses filhos que trabalham de maneira coordenada, a partir de uma lei, de um tabu, né, eles criam a cultura. Isso para o Freud é a cultura. Eles abrem mão de impulsos violentos, mas em troca de proteção, de defesa, de ajuda mútua. Então é uma troca, né? É interessante, como a gente sabe, né? O Freud pegou essa frase, essa ideia de um texto do Darwin, né, e leu mal, né, as pessoas criticam, mas o Lacan percebe que o Freud fez foi organizar o mito da cultura a partir de um mito, né, criou um mito, e o Lacan está visivelmente associando isso ao mito no sentido antropológico do Lévi-Strauss, né, assim, mito é uma narrativa que organiza algo. É interessante, eu coloquei só como curiosidade, a Judith Butler tem uma. Porque o que eu estava falando para vocês é que os sujeitos são desamparados, né? Isso é dado pelo Freud, né? Uma condição essencial dos sujeitos é que eles são desamparados. E a necessidade de criação da cultura também é uma forma de se proteger quando se desampara, né? Nessa ajuda mútua. É interessante como essa leitura do Freud, né? Tão antiga, ainda tem repercussões tão fortes. A Judith Butler tem esse livro chamado Vidas Precárias, em que ela vai falar de uma ética da fragilidade. Ela não vai citar desamparo, mas ela vai dizer fragilidade. A gente tem que ser unido porque nós todos somos frágeis, né? Somos sujeitos, né, à violência. Então, só por curiosidade. É um ensaio bem interessante também, que ela fala sobre, na nossa sociedade, quem tem direito de ser de ser enlutado, né? Ela diz que tem vidas que parece que valem menos e que elas nem têm o direito de serem contadas e enlutadas. É uma colocação interessante dela. Isso é bom, é muito bom. Sobre como essa influência, acho que forte que o Freud recebeu do Schopenhauer, aqui acho que tem mais, e do Hobbes, da filosofia política, eu acho que isso aqui deixa bem claro isso, porque ele cita o Hobbes. O próximo, né, o outro, né, não é apenas um possível ajudante e um possível objeto sexual, mas também uma tentação para se satisfazer nele a agressão, explorar sua força de trabalho sem recompensá-lo, usá-lo sexualmente sem o seu consentimento, apropriar-se de seus bens, humilhá-lo, causar-lhe dor, torturá-lo e matá-lo. Homo homini lupus, né? O homem é o lobo do homem. Essa é a outra possibilidade, assim, é isso que a cultura faz frente, né? Essa violência. É por isso que a cultura é baseada numa repressão, né? Na base da cultura está a repressão de impulsos violentos. Outra curiosidade, eu não notei aí, mas o Norbert Elias, o antropólogo, o trabalho dele que ele faz conceituando o surgimento sobre a civilização, os dois livros, usam a ideia do Freud, né? Essa ideia da repressão como base da civilização. Né? É interessante. Bom, sobre essa frase do Freud, aí a gente pode constatar o desamparo, né? Aí está o desamparo escrito, né? Assim, o homem é o lobo do homem, quer dizer que estamos sujeitos, né, à violência, né? Uma colocação da Maria Rita Kell sobre o desamparo, que é interessante de mencionar, a face contemporânea do desamparo consiste nessa impossibilidade radical de restaurar a imagem onipotente do pai, impossibilidade intrínseca à sua própria linguagem, em sua capacidade de revelar a verdade.
A Maria Rita Kel, ela vai falar, ela tem um livrinho sobre desamparo, eu acho que eu tenho em PDF, eu posso disponibilizar para vocês, é um livro muito interessante. Ela vai falar dos vários tipos de desamparo, e ela vai falar no Lacan no desamparo na linguagem, né? Diante da linguagem a gente também está perdido, a gente também está desamparado, a linguagem ela não serve à comunicação, ela se presta à confusão, né? E ela é furada, né? No sentido que o Lacan gosta de usar essa expressão. Ela tem um furo constitutivo. Né? A estrutura no Lacan, né, é uma estrutura com furo no meio. Né? Não trouxe aqui uma foto, mas assim, a gente pensa em estrutura no Lacan, né, a gente fala aqui da estruturalista, a gente sempre imagina um sistema fechado, né? Mas se existe uma estrutura no Lacan, seria mais no formato de rosquinha, porque de fato ele tem o toro, né? Do que uma estrutura fechada, né? As estruturas topológicas do Lacan sempre tem um furo, um espaço em que dentro e fora se confundem. Não são estruturas como a gente imagina, assim, a gente pensa numa caixa onde você coloca coisas dentro, e o Lacan problematiza o dentro e fora, e etc. Pois é, no Lacan, essa questão da função paterna, né? E eu estou falando isso porque eu estou entendendo aqui, e muitos críticos entendem também, que essa queda da função paterna é é a causa do mal-estar na civilização, né? Ou é uma forma de ler o mal-estar na civilização. Essa função paterna, ela não agora não é livre de inconsistências, né? Ela é inconsistente. A famosa frase do Nietzsche aqui se aplica, né? Aquela que todo mundo adora citar: Deus está morto, né? Essa do Zaratustra. Eu retirei algumas frases aqui interessantes dessa relação do Lacan com o nome do pai. É interessante começar pela última que está aqui, que está num livrinho chamado O Triunfo da Religião. O Lacan diz: a psicanálise é um sintoma, só que é preciso descobrir de que ela faz nitidamente parte desse mal-estar da civilização de que Freud falou. Então, a própria psicanálise seria fruto da queda da função paterna. É nesse lugar que o Lacan lê a psicanálise. Né? A psicanálise seria, então, de certa forma, uma forma de compreender digamos, o lugar sociológico da psicanálise, ou como prática. A psicanálise seria algo para fazer frente ao desamparo. Seria uma possibilidade de ler onde que entra, e ao mal-estar. Né? E também isso responderia, seria possível uma psicanálise antes disso, né? Antes do advento da modernidade, né? Talvez não, né? Eu acho que não, o Lacan diria que não, né? Porque ela é fruto justamente desse desamparo. No mito individual do neurótico, Lacan vai dizer: ao menos numa estrutura social como a nossa, o pai é sempre, por algum lado, um pai discordante com relação à sua função. Um pai carente, um pai humilhado. O Lacan já tinha usado essa expressão num dos textos mais antigos, que é um verbete sobre a família, que ele escreveu para uma enciclopédia que está nos outros escritos. Né? Ele já tinha falado do pai humilhado. E, por interesse, né, Durkheim já tinha falado disso também, essa questão de que a sociedade é como se a sociedade tivesse perdido um dos seus arrimos, aparece na literatura sociológica também, quando o Durkheim vai falar do suicídio, por exemplo. Tá, a função do pai pressupõe uma relação simbólica simples, em que o simbólico recobriria plenamente o real. Esse é o desejo do nosso coração. Seria preciso que o pai não fosse somente o nome do pai, mas representasse em toda a sua plenitude o valor simbólico cristalizado na sua função. Ora, é claro que esse recobrimento do simbólico e do real é absolutamente inapreensível. O simbólico não dá conta de recobrir o real. Então sempre vai ter isso um pouco cooperando, né, para a gente entender que o texto do Mal-Estar na Civilização do Freud, inclusive, serve para organizar uma série de questões da psicanálise. É bem interessante. Ou seja, dá para ler quais as funções da psicanálise e a teoria psicanalítica através do mal-estar. Talvez, uma possibilidade. Bom, já que essa foi uma introdução teórica geral, mas é interessante pensar
já que o seminário é sobre psicanálise e arte, né, e política, né? Isso tem alguma influência nas artes, né? É interessante pensar nisso. Dá para ler isso através das artes? A verdade é que desde o final do século XIX, as artes passaram a fazer uma espécie de reconsideração sobre padrões e valores artísticos, né? E as artes passaram a questionar valores como simetria, harmonia, racionalidade. Ou seja, esse mal-estar da cultura tem influências, confluências, opera na arte, né? Eu coloquei uma frase aqui do Walter Benjamin, né? Que está nas teses sobre o conceito de história, que ele diz: nunca há um documento da cultura que não seja ao mesmo tempo um documento de barbárie. É interessante, né? Aqui no centro está também o mal-estar, né? A cultura é o mal-estar. O mal-estar e a cultura, eles estão. Nada que a cultura gerou não tenha por trás histórias de morte ou de violências, né? Violências contra os oprimidos. É isso que ele está pensando. Dito isso, né? Como que a gente pensa a cultura, né? A gente pensa através de uma compreensão racional, né? De domínio dos objetos, né? E o que as artes contemporâneas, o que a arte, as artes de vanguarda vão fazer é questionar os valores ocidentais. Por exemplo, a Sagração da Primavera, do Stravinsky, essa famosa obra, tem esse nome, para quem não ouviu ainda, não sei se alguém não ouviu, talvez tenha ouvido e não associe o nome à música. Você lê isso, né, a Sagração da Primavera, você acha que é uma coisa bonita, assim, sobre a natureza, a primavera chegando. E, na verdade, a história da Sagração da Primavera se baseia num mito, no folclore da Rússia pagã. Trata-se, na verdade, do sacrifício de uma virgem para que venha a primavera. Né? E o movimento isso gerou um choque tremendo, né? O movimento deles lembram danças não ocidentais, né? Ou pelo menos danças não como as pessoas estavam esperando num balé, né? São gestos rudes, um pouco violentos. A própria música tem uma coisa que parece de percussiva, de tambor, né? E isso era absolutamente incompreensível para as pessoas. Ou seja, o Stravinsky foi buscar suas referências na cultura que, na verdade, a civilização ela nasce como oposição, ou ela é uma oposição ao bárbaro, ao selvagem. Né? E aí você vê que as artes de vanguarda elas pretendem retomar aquilo que é o além da civilização, né? Uma espécie de uma forma de desmentir a civilização ou desmentir os seus valores. Né? Então, aqui não tem a questão do bailarino como harmonia, como gestos bonitos, aqui é rude, aqui é um pouco bruto. É pegar a cultura do seu avesso. Né? Para quem não escutou, vale a pena escutar essa Sagração da Primavera. Eu peguei essa obra aqui como uma referência, porque essa obra específica, o Rafael, para quem não tem curiosidade, o nome de uma das tartarugas ninja, né? Sempre importante lembrar. O Rafael era a referência das academias na Europa. Porque dá para ver por esse quadro. É absolutamente geométrico o quadro. Vocês conseguem traçar linhas por todo lado. Tem a questão da perspectiva, né? Aliás, será que era agora? Tem a perspectiva, e quando eu falo perspectiva, é essa. Olha quantas camadas de profundidade, né? A gente sabe que tem um grupo aqui na frente, a gente sabe que tem um grupo um pouco mais no meio, aí tem um grupo mais atrás, e aí tem um prédio, e lá atrás tem um horizonte. Essa sensação de profundidade, ela também cria a ilusão de volumes, é sempre importante lembrar, ilusão de volumes, né? É tudo ilusão, né? Na verdade, o quadro é uma tela, uma superfície, né? Assim, uma superfície
Mas a perspectiva é essa habilidade de simular a distância, a profundidade, a altura, simular a realidade. Assim. E também o pintor, quando ele faz isso, ele não tá. Ele também é uma espécie de paradigma do homem racional, porque ele se mostra capaz de imitar a natureza com perfeição, né? Lembrando que os renascentistas eles estudavam anatomia, né? Eles participavam de experiências com cadáveres, né? Para aprender, enfim, sobre musculatura. Eles estudavam, né? Então a ideia era dominar a natureza. Esse quadro tem além disso, né, do Rafael ser uma espécie de referência da arte acadêmica ensinada nas academias europeias, é interessante lembrar também que o Lacan, no seminário 13, quando ele vai falar, ele vai explicar fantasia, ele usa a perspectiva como exemplo. É interessante, né? Eu não vou colocar aqui o cross-cap, acho que eu ia confundir todo mundo, ia ser uma. Mas eu posso trazer em outro momento, mas quando ele vai falar do cross-cap, que é uma das coisas dos elementos da topologia. Sim, Andrei, verdade. Lembrou o último quadro. Não, totalmente, né? Sim, sim, até na verdade, os pintores do Renascimento eles se dividiam em aqueles que valorizavam mais a geometria e aqueles que valorizavam mais a cor. Eu acho que o Rafael e o Da Vinci eram relacionados à geometria, mas enfim. Só para não deixar isso morrer assim no ar, o que o Lacan queria dizer é que, na verdade, existem outras formas de ver o mundo, né? E isso aqui é uma construção, né? Isso não é o mundo, né? Isso é uma construção. A gente conquistou isso aqui com pesquisas, com a ciência, com o saber, né? A gente pode desconstruir isso, né? E aí o Lacan vai usar, ele faz todo uma complicadíssimo, né, assim, para explicar dos experimentos do Renascimento, para a questão do olhar, que ele volta no seminário 11, onde ele falou do olhar, para falar que a perspectiva pode ser uma forma de entender a fantasia, né? Como a gente organiza a realidade, porque de fato o quadro está organizando a realidade. Tem alguém chegando, permitir. Desculpa, eu não falei, né? Alguém tem alguma pergunta? Se tiverem perguntas ou comentários, por favor, só levantar a mãozinha aí e. Enfim. Tá, o Rafael do Renascimento. Tem esse pintor aqui que é Bouguereau. Por que eu escolhi ele? Ele é um tipo de perfeito artista de academia, né? Uma referência para academia. O tema é greco-romano, os mitos, um domínio absurdo da anatomia, né? Luz, profundidade, tudo, né? Assim, a perspectiva, enfim. Esse é uma referência, né? No momento que a arte já estava se separando disso. Porque a arte ia procurar outras formas de ver. E é isso que eu estou associando a. De novo, né? Quando você pinta isso, você não só está fazendo um quadro bonito para o olhar e tal, é aquele tipo de quadro que o pessoal adora, que fala: olha que bonito, parece uma foto, né? Adoro, parece uma foto. E tem outros mais impressionantes, Bouguereau, e demonstra uma capacidade de compreender o real, né? De dominar o real. Né? O sujeito, senhor em sua casa, né? Para brincar com a frase que o Freud subverteu. Né? Aí o que acontece isso foi para dar uns exemplos da pintura, né? Falei do Stravinsky, agora da pintura. E aí a gente chega no Picasso, né? 1907. Se vocês olharem aqui atrás, essas duas, além que assim, não tem perspectiva, né? Você não tem muito uma noção de profundidade muito clara, você não consegue compreender o espaço. É uma outra forma de olhar. Né? A questão dos corpos, né? A anatomia dos corpos, é totalmente. É um quadro cubista, né? Um dos atos inaugurais do cubismo, e os rostos de duas figuras ali parecem máscaras. Né? Então, é uma outra forma de olhar inspirado nas artes ditas primitivas, né? Porque a gente não pode esquecer que também
No positivismo, esses chamados primitivos, indígenas, povos primitivos, eles eram tidos como uma espécie de infância da humanidade. E aí, nas vanguardas, o que a gente faz é a gente volta, porque a gente está dizendo que a gente vai buscar o valor em algo que se opõe ao modo como essa cultura, esse ocidente se constituiu, né? E aqui tem um outro exemplo, por exemplo, também na escultura, né? Isso é uma escultura assim, feita de madeira, um material que já não era tão usado nas artes, né? Recupera a madeira, mas algo usado por outras culturas, como a africana, por exemplo, né? Isso é de um artista expressionista alemão chamado Kirchner, se chama A Dançarina, né? Em 1911. De novo, né, a anatomia, todas as questões deixam de vigorar, né? Agora a gente não busca mais uma cultura que a gente procura essa cultura outra, né? Esse outro ocidente, esse outro lado, né? Também do mesmo movimento, Carl Schmidt-Rottluff, Máscaras, né? É uma natureza morta, mas também, né, não tem nada de realista, no sentido que a gente estava entendendo ali, né, das academias. Não era, isso eles não aprendiam nas academias, né, isso eles aprendiam estudando obras de outras culturas, né, em grupos. Né. E a questão Tinha um livro que ficou popular na Alemanha na época, do Karl Einstein, descrevendo as artes africanas. Né. E você vê que essas máscaras, né, são máscaras de culturas africanas. É ruim falar culturas africanas, é uma imbecilidade, porque eu não conheço, eu não domino realmente essa área, né, assim, máscaras de uma cultura específica no continente gigante que é a África, né, mas eu não saberia dizer qual. Mais um referencial aqui, o Paul Klee, né, ou Paul Klee, como os alemães dizem, no Brasil a gente fala Klee. Ele dizia que a gente tinha que buscar a arte, a pureza da arte, no desenho das crianças, dos loucos e dos primitivos. E é interessante, é sempre importante lembrar, todos esses artistas, eles eram formados em academia, então eles desenhavam perfeitamente, eles tinham um domínio completo da técnica. Eles conseguiriam fazer um quadro como uma fotografia, digamos assim, uma representação tradicional. Mas ele se propunha a desaprender a desenhar, desaprender a pintar e buscar referências, por exemplo, no olhar de uma criança que organiza o mundo de uma forma muito diferente do nosso. Ou a arte dos loucos, literalmente as coisas que se fazia em instituições psiquiátricas, ele estava pensando. E primitivos, até desenhos rupestres mesmo, eras paleolíticas e tal. E aqui, O Terror Animal, Paul Klee, 1927. Que poderia ser, né, um desenho infantil, por exemplo, o modo como as casas elas se dissolvem, né, e essas figuras principais, né, que tem uma figura com uma coroa chorando, uma espécie de boi, né, totalmente, onde que elas estão, né, em que lugar, né, não tem perspectiva, né, parece que elas estão, o mundo está se dissolvendo diante do olhar. Esse eu acho que mais impactante de um possível desenho de criança, né? E ele olhava os desenhos dos filhos, né? E tal. E eu acho interessante falar que se voltar para desenhos como criança, porque tinha essa ideia de que os primitivos são infantis, os ocidentais é o sujeito senhor da sua razão, né? E da racionalidade. E o último exemplo aqui do Paulo Klee, novamente. Esse aqui eu acho que lembra, que eu peguei esse porque lembra muito a questão do desenho dos primitivos, né? Parece uma coisa que você viu numa caverna, né? Desenhar. Morte e Fogo, 1940. Ele pintava em tecido, se você for olhar, você consegue. Eu falei agora há pouco de ilusão do quadro, né? Assim, um quadro tem a ilusão de perspectiva, a ilusão de profundidade. E aí você tem um pintor que faz sua obra em cima de pano e você vê a estrutura do pano. Então você vê a superfície em cima da qual ele
Ele pintou. Os pintores do Renascimento, a ideia era que você esquecesse que a tela é uma superfície. Você tinha que pensar na profundidade. Se você estivesse vendo o quadro, você não estava olhando como se devia. E essa foi aqui eu encerro a primeira parte da minha exposição, né? Porque era uma introdução, e eu acho que era interessante fazer também essa ligação por conta do tema do seminário. Tem alguma dúvida que ficou? Alguma pergunta sobre essa primeira parte? Vocês podem voltar depois, mas é só realmente se houver alguma coisa que eu passei muito rápido, se vocês conseguirem entender essa conexão que eu fiz entre declínio do nome do pai, valores ocidentais e a arte. Tá. O filme de hoje é Relatos Selvagens. Não está desconectado da primeira parte de tudo que eu apresentei até agora. Estamos ainda no mal-estar. Todos nós, né, literalmente. Eu achei uma frase do Damian, eu não sei pronunciar o nome dele, Sizifron, né? Falando sobre filme, né? E eu não vou me arriscar a ler em inglês, mas eu posso resumir para vocês o que ele está dizendo aqui, que nós somos cidadãos de bem, digamos assim, pagamos os nossos impostos, compramos os produtos que não são vendidos, mas a gente se sente desconfortável, né? A sociedade não é organizada para o nosso benefício, né? Em nosso benefício. Nós nos sentimos desconfortáveis e ele usa essa expressão de perder o oxigênio, né? Como se estivéssemos sem ar. Né? Isso é uma frase dele numa entrevista falando sobre o filme. Que é um filme rodado em parte, acho que praticamente todo na Argentina, mas tem um elenco espanhol, argentino. Bom, uma coisa que eu acho que acho que já chama atenção é relatos selvagens, né? Se você não me desse, se você me falasse que existe algo chamado Relatos Selvagens, publicado em 1900 ao invés aqui de 2014, 1914, eu ia achar que você estava me falando de algum trabalho antropológico de algum levantamento de relatos de culturas primitivas, assim, relatos selvagens. Porque a gente associa o selvagem, associávamos pelo menos, né, acho que não é mais o caso para todo mundo, o selvagem a essa questão essa imagem, essa ideologia do que é o primitivo. Né? E, no entanto, a gente está falando aqui de um filme que é o mundo contemporâneo no seu auge do capitalismo 2.0. Né? Isso eu acho que já é interessante de pensar. Relatos Selvagens é uma história da nossa civilização. Né? Não é não é uma outra, é a nossa mesmo. Né? Chama a atenção já para os créditos. Os créditos são interessantes porque tem uma divisão do reino animal entre predadores. Tinha anotado isso em algum lugar, mas enfim. Certo. O mundo animal e uma divisão entre predadores, presas e até coletores, tem uns urubus ali. Em alguns casos, eu não parei para analisar isso para ver se isso confere em todas as narrativas, né? Mas a verdade é que a gente pode associar essas imagens dos animais com alguns dos personagens em alguns momentos. Né? Os urubus, a gente lembra da narrativa A Proposta, né? Essa ideia do advogado e do policial e os urubus, né? Tem uma morte em questão, e você tem pessoas ali querendo fazer uma divisão, uma gestão do dinheiro, como é que a gente pode acertar isso de livrar um filho da burguesia, né, um filho da elite da culpa por ter atropelado uma mulher grávida. Em alguns casos, para alguns atores, a foto que foi escolhida tem a ver com o que ele fez no filme. Né? No momento vai falar da pessoa que cuidou das roupas, por exemplo, mostra uma pele de zebra em close-up. Né?
Mas, enfim. E animal é interessante, porque, de fato, e outra coisa a qual a gente se opõe na questão da animalidade, né? Assim, somos humanos porque não somos animais, né? E o filme tem essa questão aí. O filme tem narrativas parecidas e também diferentes, né? Tem algo que aproxima elas, mas também o estilo muda. O que está presente o tempo todo, eu acho que é uma certa comicidade, mas o modo como é filmado é diferente. O diretor parece que ele está brincando com gêneros tradicionais. Eu diria que a primeira narrativa é uma das mais surreais de todas, no entanto, uma das mais reais, né? Vocês sabem que esse filme, eu não vou lembrar exatamente o que aconteceu, mas esse filme voltou a ser muito mencionado quando do acidente da Germanwings. Eu não sei se vocês lembram disso. Um piloto alemão, ele teve um surto, ele entrou na cabine, fechou a porta, enquanto o colega, o piloto ia ao banheiro, ele se trancou na cabine e jogou o avião por terra, né? Matando toda a população, né? Aliás, você acabou de fazer aniversário, teve uma repercussão na Alemanha, né? As pessoas lembrando como evitar que isso aconteça, né? Assim, a gente sabe que isso da psicanálise é para lá de questionável, né? Ele sabia-se que, por exemplo, que ele fazia tratamento para depressão, esse piloto e tal, mas assim, tentar justificar a depressão com jogar um avião com uma tripulação toda, né? Contra, eu acho que as montanhas, eu não lembro exatamente o local, e matar toda a população e justificar isso com depressão é questionável, né? Assim, realmente é. Mas, enfim, a Alemanha tem aí tentado melhorar seu mecanismo de reconhecer o mal-estar no trabalho para evitar que coisas assim apareçam. Mas esse filme voltou a ser citado em vários momentos quando houve esse acidente. Esse primeiro relato se chama Pasternak. Eu acho que ele retoma já os nossos temas, o que eu acho que são os temas centrais do filme, que é ressentimento e violência. E, e ressentimento, estou chamando aqui, porque ressentimento ele é uma violência que ainda não se materializou. Se hoje der tempo, eu acho que não, acho que talvez seja um pouco demais. Tem uma teoria do ressentimento que eu gostaria de colocar com vocês, mas talvez não seja o caso. Mas enfim, as narrativas desse filme, todas elas estão voltadas entre esse ressentimento e a vingança, né? O desejo de vingança. E aqui o Pasternak reúne todas as pessoas que fizeram algum mal contra si, até o pobre do psiquiatra, que subiu demais o valor da sessão, foi colocado no avião também. E em alguns lugares, eu não conheço o roteiro do filme, eu nunca li o roteiro do filme, né? Mas quando você procura informações sobre o filme, dizem que esses dois senhores que a gente vê na última cena do curta, quando o Pasternak está jogando avião por terra, né, contra o solo, são os pais dele. Seria a vingança completa, né? Mas a gente não tem essa referência. A referência surge quando você pesquisa sobre o filme. É possível que no roteiro esteja escrito que são os pais dele. Não faria todo sentido do mundo, né? Para fechar com chave de ouro, o ressentimento seria se vingar jogar contra os pais. Né? Xará, vai lá. Então, só para completar que, para mim, eu fiquei com a impressão clara que eram os pais, porque a câmera corta para eles logo depois do psiquiatra falar a culpa é de seus pais. Então, para mim, acho que para mim ficou a ideia de que está dado no filme, que no final faltava só se vingar dos pais. Então, mas foi essa a impressão que eu tive. Legal. Você sabe que eu vi esse filme umas 3 vezes no cinema e várias vezes durante a vida, assim. Esse filme ficou, acho que 7 anos 5 anos em cartaz no Belas Artes. Passava toda quarta-feira de noite. O mesmo filme. Eu fui ver algumas vezes. E eu nunca fiz essa associação, mas de fato faz todo sentido. Aliás, é o que é dito quando você vai pesquisar sobre o filme. Né? A vingança completa. Né? Os pais são os culpados, né? É, e é engraçado, o filme tem uma coisa, eu diria, do ponto de vista desse foco narrativo, né?
da organização da narrativa perversa, no sentido de que tem um certo riso da violência, um certo riso das facadas, um certo riso das mortes. É um certo ponto de vista perverso, uma certa organização perversa, não é uma crítica, é uma forma de fazer arte, outros artistas têm. Essa ideia de alguma maneira, de criar, não nesse curto específico, mas nos outros, às vezes a gente tem vontade de fechar os olhos, né? Ai, essa relação que a gente constitui com o filme também tem algo de um olhar perverso, né? E o Pasternak, assim, é insano o que ele vai fazer, e ao mesmo tempo você escuta lá o crítico musical, né? E você pensa, nossa, o cara foi extremamente brutal com ele, né? E é isso, né? É um filme sem moralismos, né? De fato. Eu vou passando os curtas, talvez um pouco mais rápido do que eu gostaria, mas sim, por favor, vão me interrompendo. É, o outro, eu acho que o do Pasternak tinha. A questão cômica estava muito mais forte. Aqui, essa entrada já é totalmente de filme de terror, né? Uma cafeteria de noite, o modo como é a frente dessa cafeteria escura, chega um carro. Né? Parece início de filme de terror ou de história de terror. Né? Numa madrugada, né? Duas garçonetes, né? Duas trabalhadoras de uma cafeteria. De repente, chega um carro. Então o filme tem esse jogo com gêneros dos cinematográficos, né? E aí a gente vai saber a história desse político regional aí que perseguiu, né, e causou a desgraça da família dessa garçonete, essa moça pobre de origem humilde, e ela se vê confrontada com ele. Né? Aqui é claro o jogo também, de novo, de ressentimento da parte dela, mas, de outro lado, a colega de trabalho, ela quer vingança, né? Ela não tem esse filtro, né? Porque o ressentimento tem essa ideia de algo que é amargura, algo que você guarda. E a colega de trabalho, ela não pensa dessa maneira. Inclusive, ela tem uma colocação no nosso primeiro encontro aqui, o Chaplin gosta da cadeia. No segundo, a Arábia, o personagem detesta a cadeia. Que a gente volta para essa imagem de novo, que é melhor viver na cadeia do que na realidade. Né? A colega de trabalho. E é interessante já o nome, né? O nome do curta ficou Las Ratas, né? Não é os ratos, é as ratas. Né? Talvez porque vai envolver veneno de rato a história, mas também a gente tem que pensar em figuras que talvez para esse político sejam ratos, né? Sejam uma trabalhadora pouco qualificada que trabalha numa lanchonete, a outra que é uma ex-presidiária, né? Trabalha na cozinha. E, e aqui eu acho que pega o tom do filme, né? Essa questão da hora da facada, vai retomar uma tônica do filme, que é esse momento de susto, surpresa, e ao mesmo tempo de choque que o filme produz. Né? E isso que eu estou chamando de uma dinâmica algo perversa no ponto de vista desse foco da direção. Né? Mas, enfim, é isso. E é interessante também essa parte, né? É uma luz amarelada, né? Meio solar lá fora, onde ele está, o ambiente dela às vezes é azul, essa coisa um pouco mais, uma cor mais fria, né? Passa uma certa, no caso dessa personagem, pelo menos que está falando, passa uma certa tristeza. Né? Eu acho genial esse detalhe. Quando você está no cinema, você ri, né? Mas quando às vezes você vê numa tela pequena, você perde, assim, é rápido. Ela dá uma piscadinha para a colega quando ela está indo para a prisão, né? Resolvi o problema de todo mundo, né? Matei o safado que acabou com a sua família, né? E estou voltando para a cadeia, né? O que é melhor do que aquilo, né? O sistema prisional funciona melhor do que a vida cotidiana na Argentina, né? Essa cena é incrível também. É a atriz fantástica nesse papel. Talvez não coincidência, né? O último plano dela mostra ela sob uma luz ensolarada, mais amarelada, e não mais sob aquela luz fria que a gente vê elas quase o filme inteiro, né? Elas ficam ali na cozinha. É, o mais forte, o El Más Fuerte,
Tem de novo uma dinâmica de filme de terror, assim, mas no começo começa com esse clima de propaganda de carro, né? Essa coisa desse cara andando nessa estrada livre, retinha, né? Um super carro. é, E aí eu acho que puxa outra característica do filme, que eu acho que é de se ressaltar, que é o filme opõe, tirando a última narrativa e a primeira, as duas são meio excepcionais. O filme opõe muito classes sociais diferentes, ricos e pobres. Está em várias vezes, né? E o ressentimento vem no filme dos pobres, né? No caso aí, né, o nosso colega está querendo seguir na estrada em um carro velho, né, totalmente o oposto do carro que a gente está vendo aí, atrapalha, fica bloqueando, né, e é de propósito, né, dá para você ver que ele realmente joga o carro para o lado onde ele está indo. E aí o nosso protagonista diz a palavra em questão, né, ressentido, né, ele chama de ressentido. E é uma palavra forte, é interessante, é um dos piores afetos, né? No quadro das moralidades, é uma palavra que, né, se você falar para alguém você é meio irritadinho, é uma coisa, se falar você é ressentido, você pode desencadear uma briga, né? Uma discussão. E eu vou colocar essa pergunta depois, mas talvez seja interessante já delinear ela, né? Que tipo de política a gente faz com ressentimento, né? Quais são as possibilidades do ressentimento? A psicanálise tem uma aproximação com essa questão que lembra mais um jeito meio mais moral, né? Porque dentro do ressentimento, dentro do quadro moral, o ressentimento digamos assim, um pecado moral, né? Uma falha moral. Mas teria outras formas de entender o ressentimento, né? Eu vou falar de algo assim parecido, talvez hoje, talvez em outro momento. E essa cena final é genial, né? Assim, é uma piada, é engraçado também porque o filme sabe, como o Freud sabia, que violência né, Eros e Thanatos convivem, né? Assim, tem quase uma piada aí nessa. E o filme, o último curta, o último relato selvagem dá isso bem claro, né? Mas aqui, nessa narrativa mais brutal do filme inteiro, né? Esse sarcasmo de novo do diretor, né? Que, de novo, né, assim, a gente vê, a gente fala que é absurdo e, ao mesmo tempo, todos esses relatos têm algo de real, no sentido de que o que vira uma briga no trânsito, né? Enfim. Relatos da civilização ocidental, relatos selvagens. O do Bombita já é um pouco... Aqui dá para falar de embates de ricos e pobres. Ele não é exatamente uma pessoa pobre, mas ele é de uma classe média, né? O que a gente tem aqui é o Estado, mas não é bem o Estado também. O que a gente percebe é que é um serviço privatizado, esse serviço de multas. Então, o que você tem é um Estado que, ao privatizar um serviço, coloca para administrar e regular um serviço público uma empresa que tem fins lucrativos, né? E aí cria uma indústria da multa, né? A parte mais legal, acho que do Bombita, que é o nome desse curta, é de fato essa figura do funcionário, né? Que eles, principalmente o segundo parece, esse ainda é um pouco frio. Quando a gente, ao assistir, a gente pode se perguntar, né? Mas não dá para culpar esse cara, né? Esse cara também é um assalariado, né? Mas o filme não está preocupado com isso, o filme está mais preocupado nesse sentimento que a gente tem mesmo, que no momento você julga, você confronta quem está na sua frente, e esse assalariado, ele demonstra compaixão alguma, né? Os dois funcionários que aparecem são bastante frios, né, em compreender essa revolta do personagem. O ressentimento também está em jogo, porque quando ele discute com a esposa fala: você está sempre culpando os outros.
isso é considerado um discurso do ressentido, né? Você está sempre culpando o Estado, dá a impressão que ele sempre reclama desse serviço de multas e dessa questão toda. Eu acho esse ator magnífico, as caras que ele faz, né? Primeiro ele fala assim, o nosso querido Bombita vai explicar para ele qual que é a situação, e ele fala, posso ver? Ele pega a multa e fala, o valor é tanto, dá para pagar assim, assim, assado. Não, você não tá me entendendo. E aí ele faz essa cara que é magnífica, né? De sarcasmo, né? É isso, meu amigo, não tem o que fazer. E quem jamais sonhou fazer uma coisa dessas? Né? Na Alemanha você tem vontade de fazer isso uma vez por semana. Com funcionários públicos ou funcionários em geral. Essa revolta que vai tomando. Primeiro destrói a vida dele, né? Parece um ato extremo que talvez um outro cinema julgaria, né? Ele se arrependeria, mas aqui não. Aqui, na verdade, o gesto a violência é o que vai produzir, vai transformar o ressentimento, na verdade, esse cume das desgraças, né, do inferno astral que esse personagem vai enfrentar, é o que vai fornecer a possibilidade de transformar o ressentimento em vingança. Essa parte é incrível que ele prepara as bombas e vai tocando uma musiquinha assim, suave, né, assim. De novo o sarcasmo do diretor, e ele vai explodir, né, ele vai explodir o estacionamento onde os carros são apreendidos. Ao invés de causar ostracismo, isso produz reconhecimento no filme. O ato violento, a vingança produz reconhecimento nesse caso. Né? E a cadeia vira de novo um lugar feliz, né? Você vê que as pessoas todas gostam dele, ele vira uma espécie de herói, né? Ele aparentemente volta a ter uma relação boa com a esposa, etc. E a vingança era o caminho certo, né? Era o caminho de saída. A narrativa mais cínica, né? Eu acho que a proposta. Thiago, Oi, antes de você passar para essa, só quero fazer um comentário muito rápido. por Quando, favor. quando o Bombita chega ou melhor, quando a gente vê o Bombita na prisão e começa aquelas cenas, antes disso, na verdade, no jornal, redes sociais, ele sendo aclamado, essa ideia do folk hero, o herói popular, e aí me remeter. Depois eu quero comentar algumas coisas do filme, que eu tive uma leitura um pouco diferente da sua, mas só para complementar, me lembrou o caso do CEO do plano de saúde nos Estados Unidos foi morto. Poxa, eu não conheço esse caso. Não, um jovem americano mata, assim, no meio sei lá, no McDonald's, no Starbucks, ele mata um CEO do plano de saúde nos Estados Unidos, notícia recente, sei lá. E agora ele virou uma espécie de herói popular. O pessoal falando que justificando o assassinato. Bem, eu vou procurar aqui, enquanto você continua a sua apresentação, eu vou procurar a notícia e, né, e o Gabriel quer falar também. Legal. Vai lá, Gabriel. Que esse caso aí, especificamente, é por causa que nos Estados Unidos tem um problema muito grande, né, com plano de saúde e custos médicos, né, por causa que nos Estados Unidos, especificamente, o caso maior de falência de pessoas, mas de pessoas físicas, é questão médica, tá ligado? Aí teve esse cara realmente que ele fez isso, por causa que os planos de saúde são, para dizer o mínimo, uma piada nos Estados Unidos, né? E daí ele fez isso, ele realmente muito, muito aclamado. Recentemente, por curiosidade, eu vi no meu Instagram uma pessoa colocando a foto do cara numa camisa, tá ligado? Porque realmente isso acontece mesmo por causa dessas questões sistemáticas, né? De problemas sistemáticos. Legal, obrigado, Gabriel. No caso do Bombita, tem um plano aí tem uma, como dizer isso? O que acontece é realmente um happy end, porque na verdade que se justifica a questão a gente fala, né? Gostaria de explodir esse lugar, né?
No caso do Bombita, é uma explosão coordenada, porque ele é técnico em explosivos, é assim na narrativa, até perfeito demais, né? E não tem nenhuma vítima. Só pega os carros, né? Tem esse fato. Né? É um ato extremo, é um ato que chama atenção no filme para o sistema de multas, né? E para a corrupção sistemática, né? Que vai aparecer, a corrupção do sistema aparece nessa narrativa seguinte, que é a proposta, né? Através do policial, né? Que se deixa corromper, né? Para ajudar no plano de livrar o garoto. Parece surreal, né? Um lugar cheio de carros, onde muitas pessoas frequentam, né? Eles explode assim de maneira perfeita, de maneira que não haja vítimas. Tem a sua irrealidade, né? No sentido mais prático, né? O diretor queria um happy end mesmo, né? Não morre nenhum inocente. Sobre a proposta lá proposta, meu espanhol é inexistente, em que esse garoto comete um crime, né? E o pai tenta, com a ajuda do advogado da família, que também é corrupto, né? Vira um grande acordão para livrar o garoto e colocar as culpas, colocar a culpa não, né? Comprar um funcionário da casa de anos, né? Para assumir a culpa pelo filho. Esse curta me lembra muito a frase do Bertolt Brecht, porque tem o Mahagoni, que é uma peça famosa do Brecht, e aí lá tem Mahagoni é uma espécie de cidade utópica, um pouco vilanesca, né? Em que uma pessoa, porque matou alguém, é perdoado, mas a outra, porque não pagou suas dívidas, é condenada à morte. E aí alguém pergunta para o juiz, mas como assim, né? Ele só roubou uma coisa, né? Ele só não podia pagar determinada coisa. E aí o juiz fala, o maior crime na nossa sociedade é não ter dinheiro. Esse é o maior crime, né? Assim, todas as outras coisas são passíveis de acordos, né? Que beneficiem alguém ou livrem alguém de uma culpa, etc. Essa história específica me lembra um pouco disso. Esse é um relato de corrupção, né? E eu acho que, diferente o Bombita já não tinha uma questão de filme de terror, a filmagem já era uma coisa mais, eu diria, de um filme quase de ação, né? Drama, algo do tipo. Aqui, nesse, a gente entra numa... Essa narrativa parece mais séria uma boa parte do tempo. Mais séria, menos... Ela causa menos risada durante um bom tempo, e ela se coloca como uma espécie de drama político, né? Ou um thriller, eu diria que é uma brincadeira, é o diretor brincando de fazer suspense, né? Esse plano incrível que mostra esse acordão, né? E a gente sabe que o telefone sem fio aqui tem uma diferença de valores muito grande, né? O valor que o advogado diz que está sendo cobrado é o dobro do que realmente o policial quer. E a gente vê esse burguês buscando aí uma espécie, assim, no mundo burguês tudo é negócio, né? Inclusive a culpa, né? E é claro que as pessoas vão negociar com a culpa, vão atribuir valores e etc. O mundo burguês ele é gerenciado pela possibilidade de troca financeira, né? E de lucro, né? E o advogado tá perfeito nesse plano de fazer lucro, né? De lucrar com a situação. Eu diria que é uma das tramas dessa narrativa, assim, até uma das mais realistas, no sentido de ser uma das que a gente consegue achar mais palpável, né? E uma das mais frias e mais sérias, né? Apesar de ter esse momento que ele descobre do dinheiro, né? Que ele fala, não vai ter mais acordo, né? Meu filho assume, acabou, querem me depenar aqui, né? E no centro da história uma mulher que foi morta, né? E esses urubus, né? Que lembra a entrada do filme. Bom, o filme, inclusive, eu acho que esse ambiente, boa parte do filme se passa aí, nesse escritório. Isso passa uma questão de thriller para mim.
um filme mais sério. Essa parte incrível que o garoto resolve assumir a responsabilidade e aí fala, calma, calma, tá tudo resolvido. Tá tudo resolvido. Já demos conta de tudo, né? Já tá tudo certo. É, pois é. Não sei se tem algum comentário sobre esse curta em questão. Eu estou chamando de curtas, né? Não são bem. Tem estrutura de curtas para a gente poderia assistir invertido, né? Eu acho interessante nesse curta, talvez fique mais evidente, porque tá nesse jogo um pouco de vítima, de quem é vítima da sociedade, de coisas que você não consegue escapar. E quando esse curta começa a se desenrolar e a gente vê essa figura do jardineiro como uma pessoa simples, a gente logo pensa, né? Nossa, filhos da puta, né? Vão comprar a vida do cara, tal, e ele vai se vender, né? Porque o valor da proposta é mais do que ele ganharia em uma vida, né? Você fala assim. Sim. Só que rapidamente a gente percebe que a coisa não é assim, não é esse jogo de ingenuidade e de tá todo mundo no mesmo jogo, né? Tanto que nessa cena que você comentou, né, que o rapaz aparece e fala, não, não, calma aí, tá todo mundo lucrando, né? Tá todo mundo esperando essa oportunidade para ter o seu pedaço, né? E eu acho bem interessante, assim, que eu acho que esses curtas têm um pouco de um deslocamento, assim, que vai mostrando, né, que ninguém é ingênuo, ninguém é vítima, né? Tá todo mundo no mesmo barco, enfim, todo mundo nessa mesma constituição social e psíquica. Tem uma frase também do Brecht, e aí é da peça Ópera dos Três Vinténs, que é famosa. Virou bordão, né? Um alemão que nunca leu Brecht cita essa frase. Primeiro, erst kommt das Fressen, né? Primeiro vem o devorar, primeiro vem o comer. Dann kommt die Moral. A moralidade vem depois do comer, né? Essa é a forma do Brecht de falar assim, olha, representar pobre como pessoas ingênuas, né, também não é o caminho, né? Usar esse argumento moral para falar deles também não. Porque, na verdade, no mundo onde que você se descuidar, você morre de fome, né? A moral vem em segundo plano, né? Primeiro você precisa... Primeiro vem encher a barriga, depois vem a moral, né? Depois a gente pensa o que a gente faz com a moral. E eu acho que... eu acho que essa história tem um pouco disso, né? Aí podia mostrar ele como ingênuo, né? Que é enganado por todo mundo, né? Mas não, ele tem que aprender a se virar na sociedade dos interesses. Né? É a chance, né? De ganhar dinheiro. Isso é proposto para ele, mas depois também ele começa a querer negociar também. Isso é incrível, né? O filme tem realmente, eu concordo com a Sara, esse filme causa uma certa inversão desse paradigma. Eu acho interessante, eu achei muito interessante, Thiago, você ter feito a comparação, você ter trazido as imagens dos animais do começo com os diferentes contos. Assim, para mim, eu fiquei muito... Você está quase chegando no último conto, ou no último curta, então não quero entrar em maiores detalhes. Assim, depois eu quero explorar mais o que eu pensei do filme, mas eu acho curioso que, no final, nessa história, os abutres, enfim, né, a ideia dos abutres são o advogado, o policial, quer dizer, a vítima, entre aspas, deixou de ser a mulher. Nesse conto, a vítima não é a mulher grávida, nem é o cara que perdeu a esposa e o filho. A vítima desse conto é o cara que estava sendo esfolado pelos abutres. É porque eu acho que, curiosamente, não sei se é um filme que... Eu também assisti algumas vezes esse filme, é um filme muito bacana, mas essa é a primeira vez que eu achei que havia um subtom conservador nesse filme. E aí, quando você fala assim que é um filme sem moralismos, eu fiquei, será que é? E acho curioso, quer dizer, de repente a revolta que esse curto apresenta não é do assassinato de uma mulher, não é do menino bêbado, os abutres em questão, ou seja, né,
são os caras que estão explorando esse homem super rico, que pode desembolsar $2 milhões. Eles é que são os abutres dessa história, né? A vítima desse conto não é a mulher assassinada. A vítima desse conto, né, o que leva... A selvageria está colocada aí na reação do pai. Quer dizer, então, o que o Bombita explode lá no Detran é esse pai que fala, não vou pagar porra nenhuma, se vire. E, de repente, eu acho isso uma inversão curiosa nesse. Eu acho que o último conto ele é diferente, para mim, mas há alguma coisa de comum nos 5 primeiros. E, pela primeira vez, eu tive a impressão, ao rever esse filme, de alguma coisa de conservadora, alguma coisa conservadora no tom, na costura desses contos. Achei curioso. Diga, sai. E pegando o gancho, porque eu acho que de alguma forma tá exposto nos contos essa questão do pai humilhado, né? Seja então, o Bombita, né? Que a primeira cena desse curta é o cara que entende de explosivo, né? Ele explode um prédio perfeitamente, as pessoas aplaudem, né? Como que esse cara não consegue lidar com a burocracia? Ele é Ele é muito humilhado pela burocracia, não tem o que fazer, né? A ponto de que a explosão, depois é ele que explode, né? E nesse caso também, é o cara que tem dinheiro que, teoricamente, manda em tudo, ele faz o que ele quiser. De repente, ele está sendo humilhado, que está todo mundo querendo, né? Tá todo mundo se aproveitando da situação. Fala, Gabriel. Que isso foi uma coisa que eu pensei bastante, né? Principalmente quando tu comentou do Hobbes ali um pouquinho antes. Porque, né, sendo advogado e estudando direito e tudo mais, eu acabei lendo muito jovem, Hobbes e etc. E essa parada da humilhação e tudo mais, principalmente para utilizar termo alemão, né? Zeitgeist, lá é o espírito da época, né? E tudo mais, faz muito sentido o Hobbes falar naquela época, né? Daquele estado, porque era reinado e tudo mais, etc. Quando a gente vê o estado hoje, o estado também não é só o pai, né? Ele é o provedor, também é a função do pai, se vamos usar um arquétipo aqui, né? Ele também é o que entrega algo, né? Se a gente pensar, tipo, uma pessoa que cuida, né? Aqui no Brasil, o SUS, a mãe também, né? Que entrega o ambiente. Hoje a gente tem essa visão de Estado mais integrada, mas ele ainda falha. Como a gente vê, tipo, todas essas pequenas coisinhas aí nesse filme, assim, eu acho muito, muito interessante que, querendo ou não, até mesmo o direito criminal, né? Ele tenta observar a subjetividade da pessoa quando ele observa de onde que ele veio. A visão social dele é muito importante para a descrição da pena da pessoa. Só que ele não integra toda essa subjetividade desse cara que explodiu o bagulho, tá ligado? Ele não vê tudo que aconteceu com ele. Eu acho isso super interessante, me fez pensar muito sobre isso vendo esse filme. Gabriel, você está colocando a questão de que qual é a subjetividade do cara que explodiu o Detran? Só para eu não acompanhei esse final do raciocínio. Então, a questão da subjetividade, primeiro partir da questão do direito criminal, né? No direito criminal, a subjetividade é sempre importante, principalmente da delegação da pena. Tu tem uma questão, né, objetiva, né? A pessoa cometeu o crime, tu observa o verbo nuclear, tem as provas, ela vai receber uma pena, né? Quanto que ela vai receber de pena, isso é muito importante para o direito criminal, né? Mas aí, quando tu observa que essa pessoa, né, primeiro, tem problemas familiares, né? Ela, no caso, né, passou mais de uma vez por um processo, né? Ela quase parece que ela está sendo, né, ela está numa mira do Estado, quase com o carro dela, que vem aí a parte cômica do filme, né? O Estado, quando ele observa uma delegação de pena, ele não vai observar isso, né? Que daí vem a questão da subjetividade. É nisso que eu toco, né? Que é a questão, né, da pessoa
O que aconteceu para ela para levar realmente ela a fazer aquilo? Tu leva em conta por que ela fez aquilo. Por causa de ela vai colocar todas as visões jurídicas e tudo mais num caso, só que ela não observa tudo, né? Isso também deriva uma coisa minha, que eu sou super crítico de direito criminal, né? Mas é isso que eu digo. É quando tu não trata realmente a visão total da pessoa, né? Sobre a questão do não moralismo, eu posso explicar melhor depois, mas o que eu estava pensando era esse fato da ser um filme sarcástico no sentido de, por exemplo, Las Ratas, o segundo narrativa, o segundo conto, ele, assim, a violência, ela é o que costura as relações, as dinâmicas sociais, mas assim não tem tem uma suspensão de como dizer isso? Um filme no sentido de, ou o primeiro curta, né, dele arremeter o avião, né, não tem uma... É um filme que eu acho que diz sobre mal-estar e como que as relações são costuradas por violência e ressentimento, né, por essa dualidade. É claro que eu pensava conservador não no sentido político exatamente, mas no sentido esse ponto de vista, vou chamar de voz narrativa, esse olhar narrativo, que é totalmente sarcástico, né? E que parece que você imagina que está ali gozando das facadas e golpes e marteladas que acontecem durante o filme. Nesse sentido de não moralista, assim, algo de perverso, assim, rindo atrás. Não no sentido moral norte-americano cafona, né? O terceiro, não, o terceiro não, o último curta, que é o Até que a Morte nos Separe, ele é bem diferente dos outros, porque aqui você não tem nenhuma... É a mesma classe social, né? Assim, aparentemente são pessoas de uma faixa rica da sociedade, né? Argentina. Eu acho esse curta, comentário à parte, né? Eu acho incrível quando os noivos chegam com aquela música, né? Eu não sei o que é aquilo, Katy Perry, o que é, mas eu acho engraçado. E aí mistura aquilo, de repente vem uma valsa vienense, é tudo tão cafona e brega, e é perfeitamente a melhor representação de um casamento, né? Que pode ter. Começa com uma música, com um DJ ali, o pessoal, enfim. Eu acho uma extraordinária concepção de um casamento. Assim, não contar, não é aqui necessariamente uma relações de violência que convergem para uma questão de outra classe social. Tem a questão dessa mulher que no dia do casamento, na festa, né, depois do casamento, se descobre traída e vai se vingar no ato ali, no momento. Esse o último curta me lembra muito uma fala do Adorno, falando de que o casamento é a instituição burguesa por excelência, né? Assim como gerenciamento da sociedade, mas ela está costurada por relações de interesse e violência, né? E ele dava esse exemplo de, por exemplo, quando casais famosos se separam, né? Eles se separaram e no dia seguinte nos jornais tem uma série de relatos da vida pessoal deles e como era movido a mentiras, enganos e falcatruas, né? Eu acho que nesse sentido de mal-estar, esse curta coloca essa questão desse casamento burguês como também uma relação de interesses, né? Gerenciamento de interesses. Porque nesse momento que é uma cena incrível, né? Provavelmente coloca um ventilador, então você vê o cabelo dela se movendo para trás, tem uns trovões, parece uma bruxa, né? Um relâmpago, assim. E ela mostrando a aliança e dizendo que ele está perdido, né? Ela vai acabar com a vida dele. Ela tem todo um plano já em mente. Ela passou rápido de vítima para a pessoa que está se vingando. E tem a discussão com a mãe depois, em que ela chama ela de manipuladora e tal. E eu diria que, como eu leio pelo menos, esse curta é um curta sobre essa violência também costurando essa relação mais íntima que é o casamento, né?
tem o que eu acho mais interessante, né, tem esse momento que ela joga a moça, a possível amante, né, tudo dá como certo que é a amante contra o espelho, né, ela se corta toda, mas tempos depois ela fala assim, vamos comemorar, eu quero aproveitar meu casamento. Eu acho que isso, para quem lê Adorno, isso lembra muitas colocações do Adorno, de como a burguesia coloca a violência e a manipulação como uma coisa banal do dia a dia, né, o que você come no café da manhã, né, as manipulações e a violência. Então, a teoria do Adorno, eu estou me referindo ao Theodor Adorno, é de que as relações burguesas nunca foram uma repressão da violência, mas essa violência que se transformou em um elemento cotidiano das relações, dos interesses. Né? Rapidamente ela normaliza a situação e ela fala que quer curtir o casamento. Eu acho incrível esse último conto. Eu já conversei com conhecidos que viam como uma coisa meio, não, é porque se destroem um ao outro, mas eles também se amam, né? Uma forma de ler, né? Um pouco ingênua também, né? Nada impede de se imaginar que logo depois desse dia e o casamento que acaba acontecendo, ela com vestido com sangue, eles ali, digamos assim, em cima do bolo, né? O casamento vai se consumar assim ali mesmo na sala, né? Entre vidros, né? Ela tá com o pé cortado, tem cacos de vidro por toda parte. É uma forma muito muito positiva de ver que não, eles se amam no final das contas, né? Não importa o que ocorra. Também significa que esse é o cotidiano, né? Acho que o diretor deixou isso claro, que era uma crítica à sociedade, o filme todo, uma crítica a vários elementos da sociedade. Mas esse curta específico, eu diria que coloca em questão esse casamento burguês por interesses, né? Interesses de duas famílias que se unem por interesses comerciais, etc. E nada impede que no dia seguinte ele volte a trair a esposa, né? Um pouco, me parece, né, um pouco ingênuo ler o filme do ponto de vista de que é um filme sobre amor, né? É um filme sobre interesse, principalmente, né? Sobre violência, sobre amor também, né? Mas o amor como de mãos dadas com as pulsões mais mortíferas, eu diria. Isso é o que eu tinha separado sobre o filme. Acho que o filme teria muitas outras coisas para falar. Nós só temos 10 minutos, então acho que eu não vou entrar no tema que eu ia entrar a seguir, que era o ressentimento. E o que eu queria dizer com ressentimento? Eu estava tentando usar nos termos que aparecem numa certa literatura, mas eu acho que não faz sentido entrar agora, faltando 10 minutos. Vocês têm mais comentários sobre o filme? O Thiago tinha uma outra leitura do filme, né? Você quer falar um pouco? Gostaria, quero sim, queria ver o que é que vocês acham. Então, como eu disse, eu também assisti esse filme algumas vezes, porque eu acho que é um filme muito bom, sou muito fã do Darín, assim, eu gosto muito dele. E pela primeira vez eu achei isso, né? Achei curioso como me ver essa... E acho que isso faz parte de um bom filme, de um bom livro, de uma boa música. Você reassiste, você vê uma coisa diferente nele, né? E aí eu fiquei pensando, o que é que marca, né? Eu anotei aqui violência, ira, raiva, o que é que organiza esse filme? E eu acabei ficando com a ideia de potência e impotência, ou melhor, de poder e impotência. E eu acho que talvez muito marcado porque depois de ser aquele seriado da adolescência no Netflix, que é essa ideia dos injustiçados, né? Aqueles que diante de uma sociedade que não funciona, que não funciona porque eles querem, que eles não encaixam no que está acontecendo, como eles reagem a isso? Em uma espécie de relação poder e impotência, em que você é o impotente, você é o injustiçado e você é o que reage, né? E aí que me remeteu à ideia dos incels, né? Aqueles caras que, por não serem apreciados o suficiente pelas mulheres, não conseguem ter relações e criam um sentimento simplesmente misógino e violento, porque de forma muito, eles são caras sensacionais, mas as mulheres não percebem isso, elas só querem cafajeste, né?
Então, essa relação, eu acho que o Pasternak, eu acho muito interessante como é isso, ele se revolta porque não foi só aquele cara que riu dele, que não gostou do trabalho dele. Houve uma comissão que achou o trabalho dele muito, muito fraco, né? E essa coisa assim, todo mundo ali fez alguma coisa que ele se tinha injustiçado e que justificou aquele ato de violência, então ele se vinga contra todo mundo, né? No restaurante tem, eu acho que na verdade no restaurante está colocado essa disputa do poder, do cara que tem poder político versus a violência que as mulheres colocam, né? Mas né? Apesar delas cometerem a violência final da facada, o que está colocado é esse cara como um cara extremamente violento, o político. Mas talvez isso fuja um pouco a minha análise. Nem todos os filmes casem com essa leitura que eu fiz. Nos motoristas, mais uma vez, eu acho que vem esse poder não poder. Inicia o filme com um cara com carro importado, sendo o cara com poder, como o Spot falou muito bem. Aquele comercial de carro indo com tudo, aquele carro importado. Ao mesmo tempo, é um cara que sequer sabe trocar o pneu furado do carro, sabe usar o macaco do carro. E você tem, então, outro cara, né? O cara forte, violento, eu nem sabia que era o mais forte, o nome do conto, né? Que ele reage a ver aquele carro importado chegando perto dele, e aí o pouco de poder que ele tem é o de impedir que o carro passe, e quando ele vê o carro parado, ele vai lá confrontar o cara, e é essa disputa né? Como assim eu tenho que ficar com o meu carro aqui acabado e passa esse idiota aqui com o carro importado. E aí o Darim versus Detran, como coloquei o título, isso fica muito claro para mim assim. E o quanto as coisas vão dando errada para o cara, mas eu acho que a esposa faz um comentário muito interessante. Ela fala: hoje foi o trânsito, amanhã vai ser o protesto, depois vai ser o trabalho. Quer dizer, o que acontece com o cara não acontece porque ele recebeu essa multa, né? Não é porque ele está sendo perseguido pelo Estado, né? Não é porque ele está na mira do Estado que acontece essas coisas. O filme dá a entender que ele tem uma coisa assim de... Assim, o casamento não acabou porque ele perdeu um aniversário da filha. O casamento não acabou porque ele... Tem alguma coisa ali acontecendo, né? No fundo, o Darim está nessa pegada como se o Estado tivesse... Né? Achei interessante o Gabriel falar, porque no final é como se o Darim estivesse retomando essa ideia. Estou sendo perseguido, como assim? O mundo... Né? De fato, eu não tenho responsabilidade em nada, né? E aí tudo acontece a partir, na verdade, foi tudo meio que uma espécie de culpa né, do Estado. No acidente de carro, também acho curioso. Você tem uma vítima, um moleque que morre, então violência, né, falar em violência, o conto começa com a violência cometida. Uma mulher grávida morreu atropelada. Mas a pessoa que, na verdade, é injustiçada do conto é o cara rico que está sendo, né, mordiscado pelos abutres, né, no dinheiro dele. É ele que se revolta, ele que tem um ato de violência, né, ele tem um ato selvagem de dizer: eu me nego a cumprir o papel de pai, que se dane, meu filho que se vire, né? E no final, né, nesse último caso, que é a primeira vez que tem, para mim, tem esse elemento de gênero muito marcado, você tem, de um lado, a mulher que inicialmente perde o poder, depois ela retoma o poder, falando: agora eu vou fazer de sua vida um inferno. Aí o cara que, de repente, se vê desamparado, se vê impotente, e vai chorar nos braços da mãe, e no final eles se abraçam, se beijam, né, e tal. E aí, só para finalizar, assim, o que eu achei interessante é que todos esses casos parece que você consegue se identificar com esses injustiçados, né? Então, quem nunca teve vontade de se vingar contra todo mundo que fez algum tipo de... alguma coisa que você achou injusto com você, que não entendeu sua genialidade, que não entendeu, que não lhe amou como você queria, porque ele traiu, então ela merece morrer, porque subiu o preço da análise, então merece morrer, né? Ou quem não se identifica, né, com o antagonismo contra o político corrupto, né? Desse Estado babá da gente, né, como os conservadores falam. O político corrupto, que é não sei o quê, que o cara cometeu uma violência contra a família dela e agora está saindo para candidato, né? Quem não consegue se identificar com a ideia da violência, seja de um lado, né, do cara do carro rico, do carro pobre, né? Quem não consegue, aí esse eu acho mais fácil de identificar, quem não se revolta contra a burocracia do Estado, né? Contra essa burocracia, né? Então, todos são casos em que a classe média brasileira, por exemplo, claramente se identificaria com essas
esses incômodos, né? E são esses pequenos incômodos que vão gerando atos de violência absolutamente desproporcionais, né? Mas que são catárticos, né? E que me pareceu, né, nesse frigir de ovos, que ao mesmo tempo que a gente pode olhar para o filme, como eu sempre olhei até ontem para esse filme, como uma crítica a esses aspectos da sociedade, também parece que tem um subdiscurso aí, uma coisa subterrânea aí, muito, muito curiosa desse conservadorismo com classe média, né, que se revolta contra o político corrupto, que se revolta contra a burocracia, que se revolta a burocracia no Detran, tal, mas no final me parece que há um pouco esse tom do incel, né? Desse sentimento de impotência, desse sentimento de injustiçamento constante e de desresponsabilização constante, né? Você não tem lugar nisso, você é apenas uma constante vítima injustiçada de alguma coisa. Foi isso que eu achei muito curioso, mas foi isso que me trouxe reassistir o filme hoje, talvez marcado por certos eventos mais recentes, eu tenha tido essa leitura destoante em relação às minhas leituras anteriores. Eu acho que o que você trouxe, na verdade, dialoga bastante com o que eu queria colocar do filme do ressentimento, porque tem a ver com vitimização, né? O ressentido é aquele que se julga vitimado ou não reconhecido, né? A Maria Rita Kel faz uma série de colocações, eu tenho algumas frases do Nietzsche também, enfim, tinha uma discussão, mas que, né, o tempo inviabilizou, mas mas eu acho que conversa muito com o que você falou, Jara. É uma discussão sobre, é uma questão de fato de vitimizados, mas aqueles que sentem que sofreram. E quando eu falo vitimizados, né, é porque são sujeitos que amargam esse desejo de vingança, e às vezes eu não consumo esse desejo de vingança, né? E eu acho que o filme está um pouco, em alguns dos vários, são relatos de vingança, é assim que o filme é conhecido, relatos de vingança, mas são relatos também de ressentimento, né? E ressentimento é uma forma de ler uma das consequências aí do mal-estar na civilização contemporânea, né? A ideia de que eu separei essa frase, tinha outras, mas o ressentimento social teria origem nos casos em que a desigualdade é sentida como injusta diante de uma ordem simbólica fundada sobre o pressuposto da igualdade. Eu acho que os personagens todos estão nesse binômio entre ressentimento e vingança, né? Eu acho que sim, que pode ter tendencialmente algo que vê com a classe média, o filme, né? A maioria dos relatos acaba indo para esse ponto de vista da classe média, mas eu também acho interessante como, por exemplo, na briga de carro dos dois, né? O cara rico chama o outro de ressentido e o outro que age de maneira totalmente desproporcional. Eu estou mais interessado em ver assim como que o filme expõe esses choques de tensões constantes de ressentimento e de vingança na sociedade contemporânea, assim. Inclusive porque é um tema que está muito forte no momento, né? Eu acho que já faz uns anos já tem crescido bastante as publicações sobre ressentimento para interpretar a ascensão da extrema-direita e etc. Né? Mas não acho não que o filme também toma o ponto de vista dos oprimidos, por exemplo. Não acho que o filme está interessado nisso. Ele está mais interessado em quase gozar dessa violência desenfreada. Né, uma bomba que corre o tempo todo. Cada filme tem uma bomba prestes a explodir. Estamos quase terminando, mas eu vou deixar o Gabriel falar, que levantou a mão. Essa é uma pergunta mais para leitura para depois, não para aprofundar muito agora. Como uma pessoa que conhece superficialmente Freud e Lacan bem pouco, a primeira coisa que eu também vi pensando assistindo esse filme é aquela divisão de ego e superego, né? E quando você tem essas questões animalescas, questões de desejo, impulsos e tudo mais, me pensa muito do id, né? Tem alguma coisa, alguma literatura ou alguma coisa que tu pensa em mente que a gente pode relacionar ressentimento com id? Eu acho que a leitura fundamental que eu acho que serve para você ir para vários lugares
é o mal-estar na civilização mesmo. A partir do mal-estar na civilização, você vai se aproximar dessa questão. E tem um livro que você quiser, eu posso colocar lá depois do... mas eu acho que o mal-estar na civilização é o ideal, mas eu posso colocar algumas outras coisas do drive do grupo depois. Mas, sem dúvida, assim, para quem está querendo entrar nesses assuntos, mal-estar na civilização, a superego e id, essa divisão toda, eu acho que o mal-estar na civilização é perfeito. Bom, eu agradeço, pessoal, pelo encontro, foi ótimo. E é isso, a gente se vê agora só no final do mês. Semana que vem eu não poderei, e nem na outra também. Então, no final do mês, nós voltamos a nos ver, mas a gente permanece em contato no nosso grupo do WhatsApp. Obrigado, gente. Até mais.